Autoelétrica Natalense, prestadora de serviços elétricos e mecânicos para o seu veículo, atendendo ao consumidor exigente que não coloca o seu veículo em qualquer lugar. Dispõe de 3 lojas para melhor atendê-lo, com uma equipe de profissionais experientes e qualificados. Estamos localizados nos endereços Avenida Romualdo Galvão, 1244, Avenida Coronel Estevão, 2162 e na Presidente José Bento, 427. Autoelétrica Natalense, seu carro em boas mãos. Nós agora vamos, nesse momento, mostrar para vocês a importância que tem as 6 doenças que afetam o aparelho cardiocirculatório. É nesse momento também que nós vamos mostrar para vocês o teste que deverá ser feito por todos que estão assistindo o programa. Um teste para você saber mais ou menos sua situação, sua avaliação em relação a tendências que você possa ter de algum problema cardíaco. Então, lembre-se de conseguir o lápis e um papel em branco para que mais na frente você possa realizar esse teste conosco, que essa é a finalidade do nosso programa. Então aqui nós vamos falar sobre as principais doenças cardiovasculares que podem nos afetar durante o transcorrer da nossa vida e que é importante a gente conhecê-las para poder trabalhar com segurança, para conseguir uma boa longevidade com saúde. Então, as principais doenças. A primeira é a arteriosclerose. Então, a arteriosclerose, como a gente escuta sempre falar por aí, é uma esclerose das paredes arteriais. Ou então, as paredes das artérias e dos capilares, eles são bastante flexíveis para que eles se acomodem aos tecidos e também para que ele vença ou transmita o pulso cardíaco. Então, tudo que diminui essa elasticidade desses vasos, tornando-os mais endurecidos, esses vasos se tornam mais endurecidos, transmitem menos a corrente sanguínea, consequentemente menos oxigênio para os tecidos, e também são sujeitos a apresentar entupimento, que são as embolias, ou rupturas desses vasos, causando as hemorragias que são tão temíveis por todos nós, que são os famosos AVCs. Depois nós temos um outro fator importante também como doença, que é a hipertensão arterial. Então, independente da idade, mas a arteriosclerose, a própria tendência, a falta de atividade física, enfim, a alimentação, a vida, pode nos levar a uma pressão alta. Pressão esta que nós temos que avaliar, porque não existe assim uma pressão ideal. Então a pressão, quem diz assim, é de livro, 12/6, mas muitas vezes você pode ter uma pressão 13/8,5 e ela ser normal. Mas sempre quem vai lhe avaliar dizendo realmente qual é o fator normal da sua pressão é o médico. Hoje em dia muitas pessoas são tratadores, curadores, fazem medicina alternativa. Então a gente tem que ter cuidado porque certas coisas como a hipertensão arterial tem que ser vista pelo cardiologista, inclusive medicada por ele. Existem muitos medicamentos que podem ser feitos, sim, mas com o conhecimento do cardiologista para que não falte o medicamento certo e também não aconteça algum acidente por conta da presença dessa hipertensão arterial.
Depois tem as cardiopatias isquêmicas ou insuficiência coronariana. Pela própria hipertensão e pela arteriosclerose, existem as patologias que diminuem o fluxo de oxigênio no coração, através das coronárias. E isso dando uma isquemia ou uma insuficiência coronária, fazendo com que o trabalho do coração não se faça de maneira normal. E isso também é mais um fator que muitas vezes você não tem sintomas. Daí a nossa orientação de procurar o seu cardiologista nos tempos certos que ele indicar, e quem nunca foi deverá ir, para que ele evite uma fase aguda de uma cardiopatia isquêmica ou insuficiência coronariana. O quarto fator que induz as doenças cardiovasculares é o fumo. Sabemos que hoje em dia o fumo diminuiu muito. Eu noto muito lá na minha classe dos alunos, classe grande, e você às vezes encontra uma pessoa só que fuma. Mas tudo que é inalado, até quem não fuma, mas está perto de um fumante, ele absorve os efeitos nocivos do fumo, que é muito importante para as doenças cardiovasculares. Depois, a hereditariedade. Nós não podemos esquecer que a herança tem um fator importante na nossa vida. Então, a hereditariedade, por isso que nós fizemos um teste agora aqui, mais na frente vamos fazer, para mostrar que, dependendo da sua hereditariedade, você tem mais possibilidade de ser ou não ter um fator cardíaco durante sua vida. Mas ele poderá ser modificado com atividade física, com alimentação e com a vida saudável. Então não é obrigado você ter uma herança e ter o problema. Outro fator fundamental é o sedentarismo. Quanto mais tempo passa, mais as coisas ficam perfeitas, mais a gente trabalha e menos tempos nós tiramos para tratar de nós mesmos. Então o sedentarismo, que é você passar um dia sentado trabalhando, isso atrapalha muito a sua vida, a sua longevidade e sua saúde. Então o sedentarismo é um dos causadores principais de doenças cardiovasculares. E sétimo, outros fatores, como o estresse e o tipo de personalidade. O tipo de personalidade é importante porque nós temos pessoas que a gente nota que são muito reservadas, não conversam, são muito tímidas e às vezes muito estressadas também. Então a maneira como a pessoa reserva a sua vida tem importância no aparecimento da arteriosclerose, da hipertensão, das cardiopatias e finalmente aumenta o risco na hereditariedade. E desses todos nós falamos muito principalmente do estresse. Então o estresse é uma coisa que atrapalha muito a nossa vida e existe hoje muitos tratamentos para estresse, mas eu queria levar para vocês uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece, é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ele é um livro terapêutico, que contém muitas receitas para combater o estresse. Como aqui está no Salmo 55, 22, diz lá, entregue seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Olha, essa promessa nos mostra que Deus está disposto a amparar seus filhos quando tem algum problema. Nos relatos encontrados nos evangelhos, vemos como as palavras de Jesus constituem auxílio e segurança para os seus angustiados. Diz ele, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso está lá em Mateus 11:28. Portanto, amigos, as principais doenças, que foram essas que eu citei aqui, elas devem ser conhecidas e trabalhadas e ajudadas pelo cardiologista para que vocês tenham uma vida saudável. Mas claro que para tudo isso tem os sintomas, que são as coisas que você nota, mas a maioria das pessoas sente uma baixa visual, vai tentar mudar o óculos. Não está escutando bem, vai ao otorrino. Começa a ficar cansado,
vai ao cardiologista. Ou, num momento qualquer, tira a pressão arterial e acha que está precisando de auxílio. Mas eu digo, é necessário ir ao cardiologista, sem você sentir nenhum problema. Vá ao cardiologista para que ele possa identificar, através do exame e a história clínica inicial, ele descobrir alguma coisa que está de início e poder evitar que você tenha problemas futuros. Então, ir ao cardiologista é a coisa fundamental que nós aqui indicamos para que você faça. Depois tem os exames necessários, que normalmente o cardiologista pede, que é o eletrocardiograma, como vocês estão vendo aí, que muitas vezes só no eletro você já descobre alguma alteração no ciclo do coração, na pancada da sístole, da diástole, as pancadas anômalas, as extrasístoles, as arritmias, que tudo isso são causas de problemas cardiológicos e até paradas cardíacas. Então, o eletrocardiograma é um exame importante que você faz quando vai ao cardiologista. Logo depois, você tem também o teste ergométrico, prova de esforço, que é um teste que vai mostrar você numa esteira como é o trabalho e o desempenho do seu corpo e a resposta que você tem do seu coração. Depois tem o ecocardiograma também, que é outro exame que não pode ser de rotina, muitas vezes, mas de acordo com a história clínica, o paciente, às vezes, faz necessário fazer o eco ou, logo em seguida, uma eletrocardiografia contínua, que é exatamente o Holter, que você passa o dia todo monitorado e é gravado para que depois você volte ao cardiologista e ele veja como foi o seu dia e como foi seu coração durante esse trabalho que você fez. Além desses exames, existem outros exames, como, por exemplo, os exames bioquímicos. A gente vai ao cardiologista e ele pede exames de sangue, exames estes complementares, que muitas vezes dizem que alguma coisa não vai bem lá dentro, como triglicérides, colesterol, ureia, creatinina, enfim. Tem uma série de exames que eles poderão estar modificando o trabalho cardíaco. E as tomografias também, que são pedidas quando há necessidade, e a angiografia das coronárias, quando você descobre em alguns desses exames anteriores, como o ecocardiograma, o teste ergométrico ou o Holter, quando tem alguma alteração que ficou dúvida, você passa para a angiografia das coronárias. Então, são os exames necessários para que você possa monitorar seu coração. O programa Tá na Rede, agora em Novo Dia. Todas as terças às 21 horas, com a irreverência de sempre, os apresentadores Manuel Ramalho e Vilma Vanderlei. Fica ligado! Agora toda terça às 21 horas e reprise às 12h30 aos domingos. Porque se tá na rede, nós comenta! O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbon. Qualidade que surpreende. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Nesse segundo bloco,
nós vamos fazer o teste que eu falei no início aí do programa. Quero que vocês tenham uma folha de papel e um lápis. À medida que for sendo perguntadas as coisas, que a explicação vai ser dada agora logo em seguida, você vai anotando o número de pontos que você está conseguindo, para no final você somar e ver qual é o risco que você tem de ter uma doença coronariana, uma doença cardiovascular. Portanto, é importante que vocês, enquanto eu estou falando esse negócio aqui, no começo do segundo bloco, vocês tenham em mãos um papel em branco, para que você possa anotar com um lápis somente a pontuação. A soma se faz depois que a gente terminar esse teste. Ok, então, vamos passar para o teste. Bom, agora nós vamos complementando, como eu prometi a vocês, fazer o teste de quais são as probabilidades de sofrer um ataque do coração. Então, eu quero que todos façam. É necessário ter, como eu falei, um papel em branco e um lápis. Quem não foi providenciar isso, por favor, vá agora, traga um lápis e um papel em branco. E o teste vai ser o seguinte: as instruções: marque o quadro que corresponde ao seu fator. Depois, faça a soma dos valores, que é exatamente a pontuação que vai aparecer exatamente aqui. Você vai colocar seus pontos aqui e a gente vai então dizer quais são suas possibilidades. Então, o fator, cada um vai colocar, são esses que nós temos aqui desse lado. Então, se você tem entre 10 e 20 anos, você marca o número 1. Se você tem entre 21 e 30 anos, marca o número 2. Se você tem entre 31 e 40 anos, você bota o número 3. Se você tem entre 40 e 50 anos, você já leva o número 4. E se você tiver mais de 51 anos, que é o meu caso, eu já colocaria 6 na saída desse teste. Então, esse primeiro esquema aqui é a idade que você tem e você vai colocar no papel, então, a pontuação. No segundo, não conhece antecedentes familiares cardíacos. Se você é uma pessoa que não sabe de nada dos seus familiares, pai, mãe, tio, se ninguém morreu do coração, ou você não sabe, você bota 1 lá nos seus pontos. Agora, se um familiar começou a sofrer do coração depois dos 60 anos, você já coloca aí na sua pontuação agora o número 2. Se você conhece 2 familiares seus que começaram a sofrer do coração depois dos 60 anos, você já bota o número 3. E um familiar que começou a sofrer do coração antes dos 60 anos, você bota 4. E depois ou mais familiares que começaram a sofrer do coração antes dos 60 anos, aí você bota o ponto número 6. Passando para outro item, que é fumar. Então, se você fuma, é 1 ponto. Se você fuma de 10 a 14 cigarros por dia, são 2 pontos. Se você não fuma, é 0. Se você fuma de 15 a 19 cigarros por dia, bota lá, número 3. Se você fuma de 20 a 29 cigarros por dia, coloca lá, número 4. Se você fuma mais de 30 cigarros por dia, que é um absurdo, né? Você bota 6. Depois você vai prestar atenção ao que você realmente se alimenta. Se você não consome gorduras de origem animal ou sólidas, 0. Se você raramente usa gordura de origem animal ou sólidas, você bota número 1. Se usa pouca gordura de origem animal ou sólida, 3. Se você usa pouca gordura de origem animal ou sólida, 4. Se você usa gordura de origem animal ou sólida, 40% ou mais, usa 6. Então, esse item aqui, que vai de 0 a 6, é a quantidade de gordura
que você usa na sua alimentação. Você vê que tem aqui escrito 10%, 20%, 30%, 40%. Tem pessoas que quando vai escolher a carne para comer, ele escolhe a mais gorda. Tem pessoas que dizem assim, uma carne magra, o bicho é doente. Então ele escolhe a carne mais gorda. Então quanto mais gorda for a carne, mais pontuação você vai colocar aí no seu mapa. E outra coisa, essa gordura da carne, se ela for cozida, é menos ruim. Se ela for frita ou assada, tipo churrasco, ela faz mais mal. Então, repetindo, quem não consome gordura de origem animal ou sólida, 0 ponto. Quem raramente usa gordura, 1. Quem usa pouca gordura, 3. Quem usa gordura de origem animal ou sólida, 4. E quem usa gordura de origem animal ou sólida, 40% ou mais, 6. Agora passemos para outro item. Se a pessoa tem mais de 2 quilos abaixo do nível assinalado como peso ideal, 0. Se você tem 2 quilos acima do peso ideal, marca lá 1 ponto. Se você tem de 3 a 9 quilos de excesso de peso, 2. Se você tem 10 a 15 quilos de excesso de peso, 4. Mais de 16 quilos acima, bota lá, peso 6. Bom, às vezes você agora não está tendo condições de saber se está com 16, se está com 15 quilos a mais. O peso ideal seria você, pelo menos que tem 70 quilos, ter entre 60 e no máximo 70 quilos. Se você tem 60 quilos e tem 80 quilos, você está com 20 quilos a mais. Então, para saber fazer esse cálculo, 2 quilos acima, de 3 a 9 quilos acima do peso normal, de 10 a 15 excesso de peso e mais de 16 quilos acima. Tem pessoas que têm, 50 anos e 120 quilos. Então, uma criatura que está com excesso de quilos bem a mais. Depois vem o fator que é importante, que é o exercício físico, que tanto a gente fala, né? Uma atividade física, ela altera muito até uma hereditariedade nas doenças cardiológicas. Portanto, exercício físico intenso, tanto no trabalho como na recreação. 1. Exercício físico moderado no trabalho e nas recreações. 2. Trabalho sedentário. Pessoas que passam o dia sentado na máquina de escrever ou o dia sentado no computador. Recreação com exercício físico intenso. 3. Então, tem pessoas que passam o dia todo sentado, mas termina o dia, vai caminhar, vai correr, vai para uma academia. Então, esse bota lá, peso 3. Trabalho sedentário com exercício moderado, 4. E trabalho sedentário, trabalho e recreação sedentário, risco 6. Quer dizer, tem aquelas pessoas que é sedentária mesmo, né? E ainda na recreação dela, ela é sentada, assistindo um filme, etc. Então, esse é peso 6. Quando você tiver anotado nos seus papéis aí, né, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, você soma esses pontos e coloca aqui quanto foi que deu. Então, somem aí e coloquem o total, que agora eu vou mostrar para vocês, realmente o seu índice de pontuação de problemas cardiológicos. Lembrando a vocês que, além dessas coisas que tem aí, tem um detalhe importante nas probabilidades de sofrer ataque cardíaco, que são as pessoas estressadas. As pessoas estressadas sempre ela têm mais condição do que outras de sofrer. E também a vida que a pessoa leva, né? Tem pessoas que têm estresse dentro de casa, que vivem mal em casa, que vivem mal no trabalho, então tudo isso pesa na balança. Mas o nosso teste aqui, então, vamos ver a pontuação que vocês vão apresentar, para a gente poder prosseguir. Então, as pessoas que fizeram de 4 a 9 pontos, depois de somar todas essas coisinhas, ela tem uma possibilidade muito remota de ter um problema cardiológico.
Aquelas que tiveram de 10 até 15, ainda assim tem uma possibilidade remota de sofrer de um ataque do coração. Aqueles que apresentarem de 16 a 20 na soma dos seus valores, ele tem uma possibilidade média. É bom se cuidar. Quer dizer, tem um riscozinho já de ter um ataque cardíaco. E aqueles que fizeram entre 21 e 25 pontos, eles têm um risco moderado. Então, pensem em corrigir as falhas. Então, nesse momento aí, é preciso você alterar uma dessas coisas que lhe deram mais pontos aqui nesses testes de risco. Portanto, espero que vocês tenham aproveitado esse nosso programa fazendo esse teste. E se você ficou entre 21 e 25, por favor, procure seu cardiologista, mostre para ele o que você tem, embora que você não esteja sentindo nada. Porque todo dia nós conhecemos história de pessoas saudáveis, entre aspas, que nada sentem, às vezes até nem pressão arterial eles têm elevada, às vezes colesterol e triglicéridos normais, e eles têm um ataque cardíaco. Então, se você está nessa faixa de 21 a 25, procure um cardiologista e de 16 a 20 comece a pensar nas modificações que você tem que fazer. E aqueles que estão entre 4 e 9, meus parabéns, continue fazendo as coisas assim para você ter uma longevidade plena. Não adianta você viver muito numa cadeira de roda ou doente. Ok? O envelhecimento do organismo como um todo, ele está relacionando com o fato das células somáticas do corpo irem morrendo uma após outras e não serem substituídas por novas, como acontece na juventude. O motivo é que para a substituição pode acontecer as células somáticas, ela tende a se ir dividindo para criarem cópias que vão ocupar o lugar deixado vago pelas que morreram. Em virtude das múltiplas divisões celulares que a célula individual registra ao longo do tempo, para esse efeito, o telômero, que é uma extensão do DNA que serve para a sua proteção, ele vai diminuindo até que chega a um limite crítico de comprimento, ponto em que as células deixam de se poder dividir. Portanto, elas envelhecem e morrem, com o consequente diminuição do número de células do organismo, das funções, dos tecidos, órgãos do próprio organismo, e o aparecimento das chamadas doenças da velhice, ou seja, o envelhecimento. O que é hipertensão? A hipertensão arterial sistêmica, que é também conhecida como HAS, também chamada de pressão alta, é uma condição caracterizada por níveis continuamente elevados de pressão sanguínea nas artérias. A gente diz de maneira contínua, porque uma vez a pressão estando arterial e daqui a pouco estando normal, isso não é hipertensão. Precisa ser de maneira contínua, sempre. Uma pessoa é considerada hipertensa quando a sua pressão fica maior ou igual a 14/9, ou seja, 140 por 90 milímetros de mercúrio, na maior parte do tempo. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, essa era a realidade de cerca de 24% dos brasileiros com mais de 18 anos, isso em 2019. O significado dos números de pressão arterial, os valores representam a força com que o sangue passa pelas artérias em dois momentos: quando o coração contrai, que é a sístole, e quando ele relaxa, que é a diástole. Por convenção, a unidade de medida usada nesse caso é milímetros de mercúrio, ou mmHg. Assim que está uma condição de 12/8,
apresentam uma pressão nas artérias de 120 milímetros durante a sístole e de 80 milímetros durante a diástole. Portanto, a hipertensão arterial é mais ou menos isso, para vocês entenderem. Então, normalmente, quando se sente que está com a pressão arterial fora do normal, alta ou baixa, nós temos o esfigmômetro, que é exatamente o aparelho que mede a pressão arterial. Esses aparelhos têm de vários modelos, mas na realidade eles vão mostrar exatamente a máxima e a mínima de pressão que existe na nossa circulação, mostrando assim o trabalho cardíaco. E é o ponto inicial que o cardiologista utiliza para avaliar seus pacientes. Uma vez encontrada essa pressão fora dos limites normais, então são prescritas medicação e o paciente é novamente examinado e medida a sua pressão arterial para ver os efeitos conseguidos. Sabemos mesmo que pressão arterial mostra uma atividade cardíaca em relação ao corpo e que somente o medicamento não seria o ideal. Então, para nós conseguirmos ter uma pressão arterial normal, é preciso mudar hábitos de vida, que inclui atividade física, que inclui uma boa alimentação. Boa alimentação, quando eu falo, não é comer muito, é até comer menos, mas comer ou usar alimentos que são chamados alimentos funcionais. Quer dizer, são alimentos que você põe para dentro do seu organismo e eles lá vão desempenhar uma função, uma complementação, uma suplementação. E também, nunca esquecer a parte emocional, psíquica, que ela tem uma relação muito grande com os níveis de nossa pressão arterial. Vamos agora prestar atenção a alguns sinais e sintomas que são muito importantes para você identificar um infarto do miocárdio. Então vamos prestar atenção ao vídeo. Ânsia de vômito, suor frio e angústia no peito. Atenção aos sinais menos conhecidos do ataque cardíaco. O infarto agudo do miocárdio ou ataque cardíaco pode começar com sinais e sintomas menos comuns porque, às vezes, o entupimento de uma artéria do coração é apenas parcial e ainda não comprometeu a circulação do sangue no músculo cardíaco. Também porque o coração compensa essa obstrução parcial com um aumento dos seus batimentos. Mas é importante que você saiba de alguns sinais e sintomas que podem vir antes da dor no peito característica do ataque cardíaco. Náuseas ou vômitos, tonturas, suor frio, falta de ar, chiado ou tosse, ansiedade ou ataque de pânico, dor na barriga e dor na mandíbula. Percebendo quaisquer desses sinais e sintomas, e principalmente se você estiver acima do peso, com açúcar e colesterol alto no sangue, procure por atendimento médico. Normalmente a finalidade de todas essas conversas, todas essas palestras, todos esses trabalhos, enfim, o trabalho do cardiologista, é de impedir que essa situação de pressão arterial elevada, com o tempo, ela vai desgastando o organismo e muitas vezes vai modificando a situação das arteríolas que nutrem órgãos importantes no nosso organismo, como cérebro, rim, coração. E no coração, então, como nosso assunto aqui é cardiologia, com o evoluir do tempo, há uma obstrução ou uma diminuição de vascularização nas coronárias, e então o tecido cardíaco com pouco oxigênio, quer dizer, por ser trazido pouco sangue oxigenado para ele infarta, quer dizer, as células do coração morrem. E o paciente, então, sofre o que nós chamamos de infarto do miocárdio, que, entre outros sintomas, a dor precordial, ou a dor a nível de coração, é uma coisa assim que repercute muito intensamente nos pacientes que fazem procurar de urgência
um atendimento médico. O infarto do miocárdio é igual no homem e na mulher? Às vezes até a gente acha que os homens infartam mais do que as mulheres, mas na realidade depois da menopausa quase que se igualam, tanto homens como as mulheres, porque elas perdem a proteção que têm por conta dos estrógenos, parte hormonal. Mas o risco é maior nas mulheres. As artérias coronárias, cujo calibre é proporcional ao tamanho das pessoas, são mais finas nas mulheres e por isso elas entopem com mais facilidade. Além disso, as mulheres estão mais susceptíveis a efeitos secundários, tais como dor de cabeça causadas pelos nitratos e tosse derivada dos inibidores da enzima conversora da angiotensina. O ataque cardíaco acontece quando uma das artérias coronárias, de repente, é bloqueada e o acesso de sangue e oxigênio é diminuída a uma zona do músculo cardíaco. Então isso é o que se passa normalmente no coração das pessoas e que existe essa diferença do homem e da mulher. Se no passado a atividade física era proibida para quem tinha algum risco cardiovascular, hoje em dia ela virou uma arma consagrada contra a hipertensão, sem contar com o bônus ainda que baixa também o colesterol. Pare de malhar se você tiver, por exemplo, tonturas, dor no peito, uma fadiga incomum, palpitações, falta de ar, desmaio, aumento expressivo de súbita da pressão arterial, inquietação entre os esportes e os remédios. Como largar o sedentarismo? Então, é importante a hipertensão arterial e a atividade física. Não faz, assim, de imediato você substituir os remédios pela atividade física. Mas muitas pessoas diminuíram muito e muitos deles até deixaram de tomar os remédios que tomavam somente com atividade física. Então ela tem muita importância na vida do hipertenso e na vida das pessoas de uma maneira geral. Efeitos da atividade física na hipertensão arterial. Então quer dizer que o pessoal ativo pode abandonar a medicação? De jeito nenhum. Os resultados dessa investigação, conduzida por instituições americanas e europeias, sugerem encarar as doses diárias para que você tenha uma certeza do que está sendo dita, né? Então, para clarear as polêmicas, recomendam didaticamente seguir a orientação sobre como reduzir a pressão arterial, que foi classificada como de 3 tipos. Hipertensão maior do que 140/90, ou seja, 14/9. Pressão arterial normal alta, que é 130/139, ou 13 ou 13,9 por 8,5 ou 8,9. E pressão arterial normal, que é aquela menor do que 13 por 8,4 milímetros de mercúrio. As recomendações para esses 3 grupos específicos deixam clara a orientação para exercícios mistos, combinados, isso é, associar exercícios aeróbicos
com exercícios de treinamento de resistência com pesos. Isso não exageradamente. Esse consenso europeu inclui a faixa esperada de redução da pressão arterial para cada atividade. Por exemplo, o exercício aeróbico para esportes com hipertensão deve levar a uma redução de 4,9 a 12 milímetros na pressão sistólica e de 3,4 a 5,8 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. As orientações recomendam seguir as seguintes prioridades de exercício com base na pressão arterial do paciente. Hipertensão arterial, treinamento principal, com exercícios aeróbicos dinâmicos, com terapia de exercícios, seguida por exercícios de resistência. Os anaeróbicos, de baixa e moderada intensidade, e pressão arterial normal. Pressão arterial normal, alta, exercícios de resistência dinâmica, de início, leva a uma redução maior da pressão arterial do que o treinamento aeróbico isolado. Então, combinar o exercício de resistência com o treinamento aeróbico em pacientes que têm uma combinação dos outros fatores de riscos clássicos, como colesterol elevado, tabagismo, diabetes, obesidade, tudo isso é importante. Uma pressão normal, os exercícios aeróbicos podem ser indicados como uma intervenção principal em indivíduos com história familiar ou gestacional de hipertensão. Pessoas obesas ou com sobrepeso, mas atualmente com pressão arterial normal. Portanto, os efeitos da atividade física na hipertensão arterial são os mais variados, precisam ser orientados, porque cada caso é um caso. E não deixar a medicação que o cardiologista passou. Agora, vá fazendo atividade física, controle sua alimentação e seu peso e periodicamente vá mostrando a seu cardiologista o que você está conseguindo. Naturalmente que vai haver uma diminuição do uso dos medicamentos. O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbon. Qualidade que surpreende. Precisou de algum serviço de lanternagem e pintura em geral? Aqui é o lugar perfeito. Paraíba Auto Center, confira. Aqui você encontra a garantia de serviços em lanternagem, pintura, espelhamento, lavagem com polimento, recuperação de para-choques, para-brisas e faróis. Paraíba Auto Center, serviços de lanternagem em geral. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. A síndrome, popularmente conhecida como desmaio, se caracteriza pela perda repentina e transitória do estado de consciência e da capacidade de permanecer em pé, que nós chamamos isso de tônus postural. Normalmente, ela é seguida de uma recuperação completa. Na grande maioria das vezes, se dão por diminuição do fluxo sanguíneo na região cerebral. Normalmente, quando a pressão arterial diminui muito,
o oxigênio não chega em quantidade suficiente, deixando as células cerebrais sem energia, fazendo com que o cérebro desligue. Mas existem outras causas comuns, que são, por exemplo, a diminuição do açúcar circulante no sangue, que nós chamamos isso de hipoglicemia, o jejum prolongado, faltando assim nutrientes ou glicose para suprir a demanda metabólica cerebral. Outra coisa também que pode causar o desmaio é o estresse, o superaquecimento do corpo, que é a hipertermia, febres altas, medicamentos, exaustão, cardiopatia. Alguns medicamentos também causam isso, doenças, ou simplesmente por se levantar rapidamente, que é chamada hipotensão ortostática. Dores fortes, emoções, principalmente as emoções súbitas, a desidratação, a hipoventilação, o uso de drogas como o álcool e a permanência prolongada em lugares fechados e quentes. Um exemplo bem clássico que nós temos disso é a guarda inglesa, que passa muito tempo em posição de sentido, sem se mexer, e muitas vezes nós vimos pelas fotos, né, pelos filmes, eles desmaiam. Então o desmaio, o síncope, ele é multifatorial. Por isso mesmo, nós devemos sempre procurar avaliar o paciente que sofre um desmaio. Mas entre o paciente ter uma síncope ou desmaiar, existe um intervalo assim muito grande entre ele cair e ele ser atendido por uma equipe médica. Portanto, é interessante a gente aqui aproveitar e falar quais são os primeiros socorros em caso de desmaio. Aonde você tiver um paciente que sofreu um desmaio, tem que passar pela sua cabeça que ele está precisando de auxílio. Primeiro, normalmente o desmaio, o paciente sente que vai cair. Então, normalmente ele não sofre uma pancada forte, como acontece quando o paciente tem uma convulsão. Uma convulsão, o paciente fica como desmaiado, mas com convulsão, com tremores, não é? E jogando saliva, etc. E aquele paciente, muitas vezes, ele se fere. Mas o paciente que tem uma síncope, ou então tem um desmaio somente, normalmente ele não está ferido. Mas entre a crise que ele teve e ele chegar ao hospital, muita coisa pode acontecer. Porque esse paciente pode estar sem respirar, pode ter tido uma parada cardíaca. Então é necessário que você tome algumas providências enquanto o socorro oficial chega para fazer esse atendimento. Então, quais são esses primeiros socorros? Então, agora vamos como agir em caso de desmaio. Não dá produto químico para a vítima, principalmente cheirar álcool ou vinagre, ou dar qualquer coisa. Nunca dê líquido a uma pessoa inconsciente. Por quê? Porque a pessoa pode não deglutir normalmente e isso passar direto para o pulmão e o paciente então vai sofrer condições muito piores de sufocamento. É importante você chamar um socorro especializado. Se a vítima retomar o sentido antes do socorro chegar, mesmo assim oriente para ela procurar ajuda médica a fim de descobrir qual foi a razão do desmaio. E nós podemos fazer coisas assim bem simples que são muito úteis para o paciente. O paciente desmaiou, você procura colocar as pernas dele mais alto do que a cabeça. E isso tem uma explicação muito lógica. Se a pessoa está em pé e já está desmaiada, é sinal que faltou sangue lá no cérebro. Quando ele está deitado, é melhor, porque o nível sanguíneo, embora que deficiente, mas ele ainda chega lá até a cabeça. Mas o ideal é você colocar as pernas dele mais altas do que a cabeça, porque aí o sangue tende a fluir e preencher e nutrir o cérebro.
Então isso é uma coisa fundamental. O paciente caiu, não queira sentá-lo nem levantá-lo. Muito pelo contrário. Deite-o e, de preferência, colocar ele com as pernas mais altas do que a cabeça. Outro fator importante também é verificar o pulso e a respiração do paciente. Você, com os 2 dedos digitais, poderá sentir no pulso do paciente, né? Colocar no pulso do paciente e contar durante 10 segundos quantas vezes o coração bate. Se ele bate 20, você já tem uma sensação que ele está mais ou menos com 120 batimentos por minuto, ou nem precisa isso. O importante é você ver se o coração está ou não batendo. Se está batendo muito, se está batendo pouco, ou se ele está irregular. E também verificar se ele está respirando. Porque se o paciente tiver com pulso e respiração, claro que o caso não é grave. E dará tempo de chegar ao socorro sem ele, com isso, perder a vida. Finalmente, nós diríamos: cuide do seu coração. E como é que você pode fazer isso? Faça atividade física regularmente. Essa atividade física regularmente, cada um tem o seu limite. Tem sua idade, tem suas limitações de perna doendo, joelho doído, cansaço. Mas façam atividade física, mexa-se. Essa atividade física não é necessariamente você ir para uma academia. Se você puder, se você tiver tempo, você vai. Se não, você poderá em casa, com muito pouca coisa, você resolver isso. Ou então, caminhe. Faça uma caminhada num horário que você não leve muito sol, nem que também sinta muito calor. Enfim, procure uma atividade que lhe seja prazerosa. Uma atividade física tem que ser pelo menos 150 minutos por semana, que isso equivale a 20 minutos por dia. O todo dia é que é importante. Muitas pessoas param o carro quase na entrada do local onde ele vai, senão ele não vai. Pare seu carro mais longe para que você possa andar. Se você trabalha no 2º, no 3º, no 4º andar, procure subir escadas. É uma atividade física que você está fazendo. Hoje existem nas casas que vendem artigos assim para esporte, uma bicicleta fixa, baixa, que você sentado numa cadeira pode pedalar, sem precisar de estar numa bicicleta ou estar numa academia. Você está assistindo uma novela, um programa de televisão, um noticiário, e está lá, mexendo nessa bicicleta portátil, fazendo então uma atividade física regular. Depois, tenha uma dieta saudável. Dieta saudável é você não procurar somente alimentos que sejam muito gostosos, nem em grande quantidade. São alimentos que nós chamamos funcionais, ou seja, alimentos que entram para seu organismo e vão se transformar em energia, em saúde, em vida. E normalmente esses alimentos são os alimentos mais naturais, menos industrializados. Depois, reduza o consumo de sal. Tem pessoas que é acostumada mesmo a gente chega num restaurante e tem restaurante que bota pouco sal na comida já para qualquer pessoa poder utilizar. E vez por outra, quando eu estou lá no restaurante, vejo alguém sacudindo assim o vidrinho de sal que chega e fica arrepiado. Quanto sal está indo naquela comida? E aquilo não vai fazer bem. Depois, evite a ingestão de bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica não é bom para a saúde. A não ser numa dosagem certa. Nós sabemos até que um cálice de vinho tinto, que tem apenas 10, 12 graus de álcool, pode ser útil para a sua saúde se não houver contraindicação. Não fume. O fumar é tão ruim que mesmo que você não fume, mas se você estiver num ambiente onde as pessoas estejam fumando, vai lhe causar mal.
Evite situações que causam estresse. Isso é do conhecimento de todo mundo, que você ficar ansioso, tenso, é uma coisa muito ruim para seu coração, para a sua saúde, para a sua vida. Mantenha o peso ideal. Se você tem 1,70 m, tenha 70 quilos. Isso é um exemplo. Você poderá adaptar isso do jeito que você quiser, porque todo quilo a mais que você tem são exatamente 13 quilômetros de artérias que o organismo fabrica para poder nutrir esse tecido a mais. Então é uma força para o coração. Depois, fique atento com o colesterol, pressão arterial, que a gente falou tanto nesse programa, e a diabetes. Então, que são alterações que você pode, normalmente, com o auxílio do seu cardiologista, controlar para que isso não venha afetar realmente a sua saúde. E, finalmente, procure um médico e faça exames. Você sozinho, muitas vezes, pode tomar atitudes erradas. Você pede orientação, usa medicação, e aí sim, periodicamente, você checa como é que você vai com o seu cardiologista. Circulação pulmonar ou pequena circulação. Após o sangue circular pelo corpo, o sangue volta para o coração através das veias cavas inferior e superior. A veia cava superior transporta o sangue vindo dos membros superiores e cabeça, e a inferior traz o sangue da parte inferior do corpo, abaixo do diafragma. O sangue transportado pelas veias é chamado sangue venoso, e faz o sentido do corpo para o coração. O sangue venoso é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. O sangue entra no coração pelo átrio direito, então ocorre a diástole, que é o relaxamento das paredes do coração, ou o relaxamento ventricular. Com isso, a válvula tricúspide se abre e o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. Então ocorre a sístole, que é a contração das paredes do coração. Com isso, a válvula tricúspide se fecha e a válvula pulmonar se abre e o sangue é empurrado do ventrículo direito para os pulmões, passando para as artérias pulmonares. Nos pulmões, o sangue venoso libera o gás carbônico e absorve o oxigênio, transformando-se em sangue arterial. O sangue arterial leva esse nome porque circula nas artérias e faz o sentido contrário ao sentido do sangue venoso, ou seja, ele vai do coração para o corpo. O sangue arterial é rico em oxigênio e nutrientes. Esse processo de oxigenação do sangue é chamado hematose. Dos pulmões, o sangue passa pelas veias pulmonares e volta para o coração pelo átrio esquerdo. Novamente, com a diástole, a válvula bicúspide ou mitral se abre e o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E com a sístole, o sangue é impulsionado para a artéria aorta. Então a válvula da aorta se abre e o sangue é bombeado para todo o corpo, levando nutriente e oxigênio a cada célula. Eu achei esse programa tão importante que resolvi fazer um segundo programa com o Dr. Antônio Amorim, que é cardiologista, para ele explicar melhor a todos nós a importância de manter o aparelho cardiocirculatório numa boa situação. E ele vai então exacerbar, vai dar muito valor, vai explicar bem o termo hipertensão. Então, procurem assistir o próximo programa, que é praticamente uma continuação desse aqui, só que nós estaremos com o cardiologista Dr. Antônio Amorim. Então, até lá, até o próximo programa.